clamor de muitas orações, né? Ah, quero ver o Bitcoin mais barato. Talvez vejamos aí oportunidades que, inclusive, né, eu já venho apresentando algumas perspectivas que eu acho pouco provável que o Bitcoin vá abaixo dos 10 mil dólares. Isso aí a gente já fala em várias transmissões. Contudo, né, existem analistas que dizem aí que Bitcoin vai a zero. Existem analistas que dizem que Bitcoin vai a 6 mil, a 8 mil dólares. Vamos trazer aqui algumas perspectivas importantes de grandes players dentro do mercado, tá bom? Mais uma vez, antes de, é claro, trazer toda a nossa correlação para o mercado, vamos, claro, deixar aqui nossa advertência de responsabilidade. E vale dizer que nosso maior objetivo aqui é te passar informação e não dizer o que você tem que comprar ou não comprar. Aí a responsabilidade ela é completamente sua. Turma, vamos lá então, analisando o cenário do mercado, trazendo uma análise mais expansiva sobre o mercado e não somente se limitando ao mercado cripto. Coloca na cabeça que o mercado cripto tem uma correlação, na verdade, com tudo que acontece no mundo. Vale lembrar que o mercado cripto tem uma volatilidade, inclusive muito, mas muito mais forte do que os mercados acionários, que por si só já são, obviamente, fontes, né, de investimento com alta volatilidade. E entenda o seguinte, no cenário de inflação, ativos onde o risco ou a exposição ao risco é maior, acabam sofrendo muito mais, né? No cenário onde nós temos a perspectiva de enxergar uma inflação cada vez mais crescente, sendo é muito óbvio que a gente sempre acabe enxergando, né, o dinheiro saindo do, digamos que, do risco e indo para ativos mais consolidados, mais fundamentados, e a gente vai explicar isso a partir de agora. O primeiro ponto que nós precisamos entender é o que está acontecendo no cenário macro. Quais são, digamos que, as grandes movimentações do que está acontecendo entre aspas, com o mundo. Bom, não sei se você lembra, mas lá em 2008 a gente sofreu uma grande crise a nível global. E, aliás, foi a nossa última grande crise. Tem ali o que acontece em 2020, né, por conta da Covid-19. Traz realmente um cenário muito triste para o mundo todo, não somente pela crise econômica, mas principalmente pela crise humanitária e de saúde. Contudo, nessa nossa última recessão econômica, efetivamente foi lá em 2008. E lá em 2008 a gente teve um cara chamado Michael Burry, que foi um dos primeiros grandes players a começar a shortar o mercado, prevendo uma bolha que estouraria. Essa bolha ela estoura em 2008 por conta, né, do cenário imobiliário ou por conta de uma bolha imobiliária no mercado norte-americano. E o Michael Burry, ele até fez uma publicação bem interessante aí no seu Twitter ontem, né, que ele acaba dizendo aí, ó, Crypto Crash, cheque, Meme Crash, cheque, Space Crash, cheque, inflação, cheque, 2000, cheque, 2008, cheque, 2022, cheque. Vale dizer que o Michael, ele é... Michael, né? Sou íntimo do cara, né? O Burry é um cara que, abre aspas, costuma acertar muito bem, né, as suas previsões de recessão ou suas previsões de fortes quedas. E recentemente ele se livrou de todas, vale dizer isso, todas as suas ações. Ele ficou somente mantendo uma ação que é relativa a uma empresa que faz o controle de cadeias de prisões privadas lá nos Estados Unidos. Mas o restante, ele se livrou de todas as ações e inclusive começou a shortar grandes big techs, como por exemplo o Google, o Facebook e entre outras empresas. E aí o que é que acontece? Ele traz essa postagem que é muito interessante, que é, primeiro, pô, será que na visão dele já batemos o fundo? Normalmente o Michael Burry fala o que vai acontecer, mas ele não diz quando ele está entrando em short ou quando ele está entrando em compra em um determinado ativo ou em um determinado setor do mercado. Mais ou menos a cada trimestre ele precisa, por relatório, como ele é um gestor de fundo, falar no que ele está comprado. Mas nesse exato momento, o último relatório aponta que ele saiu de todas as suas posições. E aí temos aí então uma perspectiva bem interessante, tá? O porquê o Michael Burry
prevê uma crise econômica, uma sangria desgeneralizada dentro do mercado. E aí o que é que acontece? A economia dos Estados Unidos está aí passando realmente por uma fase extremamente difícil, que não só está lidando com a inflação recorde, mas também uma ameaça de recessão muito forte. Vale lembrar que, em teoria, nós já temos uma recessão confirmada nos Estados Unidos, porque por 2 trimestres consecutivos, o produto interno bruto dos Estados Unidos está apresentando redução. Então isso, em teoria, configura aí realmente um cenário de queda ou um cenário de recessão. Mas vale dizer que existem outros dados do mercado norte-americano que inclusive continuam em alta, como por exemplo, recentemente tivemos o payroll, né? Lá na sexta-feira foi divulgado o número de criações de vagas de empregos e esse número veio positivo, o que é ruim para o mercado. Por quê? Quanto maior o número de vagas de empregos sendo criadas, mais espaço o Federal Reserve tem para aumentar a taxa de juros, abre aspas, com segurança. E quanto maior o número da taxa de juros para conter a inflação, obviamente, mais difícil fica se colocar dinheiro em capital de risco. Por quê? Se você tem um ativo que está na renda fixa, ou seja, na renda, abre aspas, segura, te pagando um retorno muito interessante e abre aspas, né, consolidado, seguro, não faz o menor sentido, por exemplo, você ir arriscar o seu dinheiro, colocar o seu patrimônio em ativos de risco, porque a renda fixa está te pagando muito mais. Então, enquanto tivermos a perspectiva e continuamos tendo a perspectiva de alta de juros, inclusive lá no simpósio dos banqueiros centrais, né, no simpósio dos presidentes dos bancos centrais que aconteceu em Jackson Hole ali no final de agosto, tivemos uma fala do presidente do Federal Reserve dizendo que nós continuaremos aumentando a taxa de juros para conter a inflação. Isso deixou o mercado muito mais temeroso e pode nos levar a uma queda muito mais acentuada de uma maneira literalmente degeneralizada. E aí a gente precisa, óbvio, a partir de agora considerar fatores macroeconômicos para que possamos entender até onde podemos chegar com essa queda. E agora a gente traz aí algumas perspectivas que não somente pela visão norte-americana, mas também trazendo outras consolidações do mercado que nos faz entender que ainda assim há muito espaço para uma queda dentro do mercado. Isso provavelmente vai afetar o mundo como um todo, tá? Então vamos entender algumas perspectivas importantes aqui de acordo com um conteúdo trazido da Fortune, né? O mercado de ações está em queda livre desde que o Fed disse que a dor estava chegando. Isso é um relatório da Morgan Stanley, que aponta para uma queda inclusive mais forte do mercado. Temos aí uma perspectiva que possivelmente teremos aí preços moderados, ou seja, não teremos um mercado aquecido até o ano ou até o final do ano de 2023. Entenda isso aqui para que você possa ter aí pelo menos algumas projeções. Tem gente aí preocupado com a possível disparada do Bitcoin do dia para a noite e a gente vem dizendo o seguinte: opa, cuidado porque o bear market pode se estender até, por exemplo, 2024. Temos aí no mínimo uma perspectiva de até o final de 2023. Tivemos aí uma interrupção, né, do rally que nós vínhamos apresentando. Bitcoin chegou ali a um topo de 25 mil dólares, mas depois, né, dessa postura agressiva que a gente acabou de trazer aí do Federal Reserve, tivemos aí o mercado ficando mais retraído e uma queda nos mercados acionários acabou também repercutindo em cima, obviamente, ali do mercado cripto, né? Tivemos aí essa queda do BTC que saiu de um patamar de 25 mil e agora vai abaixo dos 19 mil dólares. Uma outra coisa, e talvez isso aqui seja para este momento um cenário muito agressivo, a Europa pode enfrentar invernos terríveis por uma década devido à crise de energia. Vale entender que um problema ligado à Europa é um pouco mais agressivo do que, abre aspas, o que está sendo projetado. E essa crise na Europa, ela ainda não começou como, por exemplo, já está sendo sofrida pelos Estados Unidos. Porque na Europa a coisa vai ficar muito mais séria. Há alguns anos atrás, a Europa começa com uma política muito forte de
pressão por mudanças drásticas para a preservação do meio ambiente. E essa pauta é muito importante. Mas um grande detalhe a isso é que ela saiu impondo umas certas sanções no setor econômico por mudanças drásticas, e o setor econômico ou o setor produtivo ainda não conseguiu abraçar de forma ampla essa política de ESG ou essa política de combate à emissão de carbono. E nós temos hoje a Europa sofrendo muito e com uma forte dependência, por exemplo, da Rússia quanto à questão de emissão de matriz energética, ou pelo menos de consumo energético. E agora a Europa está migrando para uma crise mais forte, principalmente porque a Rússia quer que acabe com as sanções para que, abre aspas, o celeiro ou botijão energético continue sendo fornecido de forma ampla à Europa, porém a Europa ainda não, abre aspas, relaxou o cinto ou o cerco em cima das sanções para a Rússia. E isso pode nos fazer enxergar perspectivas mais agressivas de recessão econômica dentro da Europa, uma vez que possivelmente eles talvez não tivessem energia para suprir toda a sua demanda sem o fornecimento da Rússia. Vale lembrar que até o momento, né, nós temos para o próximo inverno, agora final desse mês, acho que é dia 20 e tanto de setembro, começa o outono já na Europa e, lógico, depois do outono vem o inverno. Até o momento, a Europa ainda tem energia para, digamos que, se manter por esse inverno, mas vale ter a seguinte perspectiva, que se o inverno vier mais rigoroso, possivelmente eles acabem entrando em uma certa crise energética. Até o momento, a Rússia não deu nenhuma perspectiva de, por exemplo, voltar a liberar o gasoduto Nord Stream 1, ou seja, né, o fornecimento para a Europa ainda está contido, e isso, é claro, acaba atrapalhando a economia, porque para produzir precisa-se de energia. Então isso nos faz entender que temos ainda, abre aspas, um cenário ainda mais agressivo para se enxergar na Europa, e para isso precisamos considerar aí aproximadamente os próximos 4 a 6 meses para entender até onde vamos mergulhar dentro da Europa em sintomas de crise. Uma outra coisa que é muito importante a gente também parar para pensar e analisar é o que acontece com, abre aspas, ou a maior ou a segunda maior economia do mundo, que é a economia chinesa, que também não passa por bons momentos. O primeiro, ou talvez o cenário, né, mais urgente dentro da China, neste exato momento, é o anúncio de novos lockdowns aí dentro da China para 65 milhões de pessoas. É claro que isso vai afetar o setor produtivo, 33 cidades aí entrando em um lockdown mais severo, né? E isso faz com que a gente entenda que, mais uma vez, teremos problemas na produção em massa da China, que acaba dando suprimento, que acaba fazendo com que boa parte do mundo boa parte da economia mundial seja abastecida. E com esses lockdowns dentro da China, é claro que nós teremos aí uma certa restrição de produção a nível global. E isso nos faz entender também que, mais um cenário para capitalizar ou para dar mais força motor aí à inflação. Então, diante dessa perspectiva que nós temos a partir da China, vale ficar atento ao seguinte: se nós temos, abre aspas, pouco produto chegando para aumentar o setor produtivo dos outros países, é muito natural que tenhamos uma inflação continuando a crescer. Inflação continuando a crescer, fica cada vez menos atraente entrar em ativos de risco. Então, se fica menos atraente entrar em ativos de risco, os ativos de riscos caem, os ativos de riscos caindo, nós temos aí, obviamente, o cenário das criptos também sendo afetado, sendo abalado por isso. Então, perceba, temos aí mais um fator extremamente preocupante quanto a essa questão aí da segunda ou da primeira, enfim, dependendo da perspectiva que você olhe, economia do mundo. E ainda dentro do contexto chinês, vale dizer que nós temos aí uma outra coisa que é muito importante, mais uma vez, uma análise aí também da Morgan Stanley, dizendo que, né, empresas chinesas podem cair até 20% com a crise imobiliária. Essa crise imobiliária na China, ela também é
muito severa, é uma possível bolha, abre aspas, muito maior do que a que a gente viu nos Estados Unidos lá em 2008. Ela inclusive se assemelha muito, bastante na verdade, com o que aconteceu lá nos Estados Unidos, só que o nível de dinheiro que está rolando aqui por trás, ou abre aspas, o nível de dinheiro falso aqui por trás é muito maior. Como assim? Gente, é como se hoje uma pessoa que tivesse aí um salário de aproximadamente R$ 1.500 por mês pudesse aqui no Brasil financiar uma casa de aproximadamente 2 milhões de reais. E o setor econômico chinês cresceu muito, o setor imobiliário cresceu muito, abre aspas, com essa flexibilização de você tomar um empréstimo para comprar um imóvel, e aí é como se houvesse uma alavancagem em cima do capital imobiliário, e chegou um momento que as pessoas precisavam pagar, mas o dinheiro não chegou. Tivemos crise, tivemos pandemia, e tudo isso afetou essa bolha que está prestes a estourar, né? Recentemente tivemos aí uma grande empresa chinesa quebrando no ano passado, e agora temos aí alguns problemas ainda maiores. Ano passado a Evergrande, né, acabou quebrando aí com mais de 300 bilhões de dólares em passividade. Entenda o seguinte, é 1/3 do mercado cripto indo pro ralo, né? Imagine as outras empresas. A oferta por imóveis está superando amplamente a demanda, e isso gerou uma crise de liquidez e superendividamento entre as incorporadoras, uma tendência agravada pelo envelhecimento progressivo da população chinesa. Muitos imóveis não foram completados e outros sequer foram iniciados, gerando a crescente onda de protestos entre a população, além das preocupações por um possível contágio com o resto da economia do país asiático. De acordo aí com a Morgan Stanley, segundo trimestre deste ano, o valor das vendas de imóvel caiu 40% e a demanda de longo prazo por habitação diminuiu 30% entre 2020 a 2030. E aí, de acordo com os analistas da Morgan Stanley, existe aí uma previsão que o governo chinês tente rapidamente resgatar o setor imobiliário através da injeção de mais liquidez para tentar ajustar as incorporadoras e salvar pelo menos aí essa área da construção. Vale lembrar que a China está indo na contramão do mundo, enquanto todo mundo está elevando suas taxas de juros para conter a inflação, a China está baixando suas taxas de juros, o que pode gerar ainda mais inflação, porque quanto mais baixos os juros, mais fomenta-se as compras, quanto mais se fomenta as compras, mais se aumenta os preços, quanto mais se aumenta os preços, maior é a inflação, e quanto maior é a inflação numa das maiores economias do mundo, mais se sofrem, obviamente, países que fazem correlação ou que economicamente têm dependência com esse país. Então, entenda que temos ainda muita água para rolar. E aí nós temos um cara que é extremamente crítico ao Bitcoin, na verdade, não somente ao Bitcoin, mas às criptomoedas como um todo, trazendo um comentário muito interessante. E aí eu analiso por dois viés que eu vou apresentar agora para vocês. Não sei se você já ouviu falar num cara chamado Peter Schiff. Ele traz aí, então, né, venda Bitcoin enquanto pode, né? Diz o homem que também participou da previsão, entre aspas, da crise ali de 2008, junto com Michael Burry. De acordo aí com Peter Schiff, conhecido, né, também por fazer aí uma previsão ali da crise, da bolha imobiliária norte-americana de 2008, eles aí que a queda do Bitcoin levou para um fundo falso, né? Essa queda que nós estamos vivendo agora é um fundo falso e que pode ser ainda pior para os próximos meses. O Peter, ele é contrário ao Bitcoin já faz um determinado tempo, e ele é um cara que tinha um valor muito interessante em criptomoedas, mas acabou perdendo as chaves da sua carteira, e aí ele óbvio que acabou perdendo aquele dinheiro. Então, desde então, o Peter se tornou aí um feroz detrator das moedas digitais e ignora o Bitcoin como uma reserva de valor, visto que confia apenas no ouro. Vale lembrar que Peter Schiff não gosta de moedas fiduciárias e seu filho é apoiador aí do Bitcoin. Bom, de acordo com o Peter, né, nós estamos em um movimento no qual, abre aspas, o atual fundo do Bitcoin é somente um fundo falso e que nós vamos ainda mergulhar em fundos ainda maiores. Então temos todas essas perspectivas aí que corroboram, bom, tirando aí tanto a visão do Michael Burry quanto a do Peter Schiff, mas trazendo os fatos que nós apresentamos aqui, acaba assim
tendo uma especulação de que poderemos fazer um mergulho dentro do mercado ainda mais severo. Esse mergulho mais severo que nós podemos fazer pode jogar aí o Bitcoin em regiões de promoção ainda mais forte e trazendo até então agora para vocês o Bitcoin, começar trazendo aqui um viés, uma análise pelo viés semanal do BTC para que a gente possa entender alguns parâmetros e saber de fato quais seriam alguns pontos, abre aspas, importantes para a gente enxergar o BTC. Bom, Bitcoin neste exato momento está chegando aí a um ponto de 18.754 dólares. Se a gente fizer aquela correlação marota com os fundos que nós criamos anteriormente, estamos batendo ali em um ponto de sustentação da última semana de junho, no qual a gente chega a bater uma mínima de 18.595 dólares, mas fechamos ali acima dos 19 mil. Nesse exato momento, a mínima que nós estamos batendo é 18.540 dólares, perdendo esse ponto de sustentação. Provavelmente, e a gente já vem falando isso também aqui no canal há algum tempo, é que vamos testar o nosso fundo majoritário até este momento de bear market, que é ali próximo dos 17.600, 17.500 dólares. É natural a gente fazer esse reteste. Pontos importantes para que vocês possam entender algumas correlações, tá, do Bitcoin, analisando aí pelo viés semanal. Primeira coisa, vamos entender, tá, isso aqui, ó. O último topo que nós temos antes, né, de 2020, o último topo histórico que nós temos antes de 2020, ele é importante para que você possa fazer a seguinte correlação. Se a gente considerar essa região de topo, estamos neste exato momento tocando justamente no topo histórico de 2017. Então, trazendo esse ponto aqui e até as maiores sustentações desse topo histórico, temos ali uma região entre 18 mil a aproximadamente 16 mil dólares, que seriam pontos importantes de sustentação. Contudo, a maior área de compra do BTC não está nessa região. O Bitcoin ainda pode ir, abre aspas, mais fundo do que isso e chegar em patamares próximo ali dos 12 mil dólares. Quem sabe para possivelmente definir o fundo majoritário dessa queda. Eu acredito que o Bitcoin pode chegar até próximo ali dos 13 a 14 mil dólares, mas teríamos ali uma região para fazermos um mergulho entre aproximadamente 14 a 11 mil dólares, 14 a 12 mil dólares. Óbvio, não dá para dizer o que de fato vai acontecer, mas são algumas perspectivas importantes, pontos de sustentação que o BTC pode chegar. Uma média que é muito essencial ser considerada para o BTC e para o mercado como um todo neste exato momento, média móvel de 200 semanas, média móvel de 200 períodos. Por natureza, nós não nos comportamos abaixo dessa média, né? É muito natural a gente sempre ver o mercado, ou aliás, o preço do BTC se comportando acima. Algumas vezes a gente chegou a agulhar, ou seja, passar rapidamente, mas depois devolver de volta o Bitcoin, o preço do BTC acima disso, mas pela primeira vez nós estamos vendo aí realmente o BTC fazendo um mergulho mais forte abaixo desse ponto aí da média móvel de 200 períodos, o que nos faz entender que realmente estamos em um novo patamar do mercado. Então, abre aspas, qualquer correlação que a gente fizer com dados históricos anteriores é apenas uma correlação. Então, entenda que, por exemplo, a gente poderia bater num ponto agora de reversão e o mercado andar para frente em busca de um novo topo histórico, o que é pouco provável acontecer por conta do cenário macroeconômico. Vale lembrar que até então o mercado também, o Bitcoin, ainda não enfrentou uma crise, uma recessão global, apesar do patamar de 2020. A gente não fala que o Bitcoin não enfrentou a recessão global, mas tivemos a crise de 2020 por conta da pandemia, que foi uma crise muito forte. Só que lá a gente teve uma injeção de liquidez, uma impressão de dinheiro por parte dos sistemas governamentais muito forte. Isso acaba revertendo os mercados como um todo. E agora a gente está pagando o preço por isso. Então o mercado como um todo faz esse mergulho, o Bitcoin continua acompanhando. Então qual é o possível fundo? Não dá para saber, porque os dados que nós estamos concretizando agora são completamente diferentes. A gente até traz constantemente aqui a curva logarítmica em cima do preço do Bitcoin. A última lower, né, a última camada dessa curva logarítmica
logarítmica aponta para 19.174 dólares. E neste exato momento, nós estamos abaixo desses 19 mil dólares, 174. Estamos aí 18.764. Então, pela primeira vez na história, conseguimos romper essa última camada dessa curva logarítmica. Então, abre aspas, o que pode acontecer daqui para frente? Tudo, tá? Tudo pode acontecer, mas o que vale, pelo menos eu enxergo que isso acaba sendo uma excelente oportunidade, né, para a gente entender. Primeira coisa, movimentos do mercado não vão somente se replicar baseado em cenários gráficos anteriores. Segunda coisa, a correlação que o Bitcoin tem com os mercados acionários. Terceira coisa, em algum momento, essa crise ela vai ser estancada. Quando a crise for estancada, a gente vai encontrar aí realmente uma região, um ponto de compra muito interessante. Aproximadamente, eu costumo comprar realmente Bitcoin toda a semana. Há mais ou menos 2 semanas que eu parei de fazer, 2 ou 3 semanas que eu parei de fazer compras para justamente esperar aí um pouquinho de definição do mercado para voltar a fazer justamente os reaportes, porque acredito que faremos e estamos fazendo esse mergulho mais profundo. Isso vai abrir uma janela de oportunidade muito interessante, né? O mercado cripto, que na minha visão é realmente um modelo de negócio que deve revolucionar a forma como a gente lida com o dinheiro. Então, fica aí as minhas perspectivas sobre tudo isso que está acontecendo, sobre o cenário do mercado até então. E se ficou alguma dúvida, manda aí através dos comentários para que a gente possa interagir aqui juntos. Vale lembrar também, pessoal, tá? Caso vocês queiram e sintam à vontade para isso, temos aí o nosso Instagram lá no @FelipeRochaTV, tem uma caixinha de perguntas em aberto. Você também pode mandar suas perguntas por lá.